Ali aqui é bem interessante que a gente pode apertar para atravessar a rua e a gente sempre espera. O caminho é longo. Hoje eu vou trabalhar até as 10 da noite. Eu começo agora às 8 da manhã. E atualmente aqui em Dublin eu trabalho... Olha, o ônibus de 2 andares. Eu trabalho aos finais de semana. E eu tô gostando bastante. Espero que o microfone esteja pegando. Aqui é o uniforme do meu trabalho. Quero tentar não deixar o nome aparecer. Mas... E eu tô ficando bem sem vergonha, né? De gravar na rua. Meio que as pessoas aqui, pelo menos, estão nem aí, sabe? E aí eu começo... Hoje é sábado, dia 13 de junho de 2026. E aí eu começo agora às 8 da manhã e vou até 10 da noite. O paciente, né? Aqui eles falam cliente, mas por eu ser da psicologia, a gente chama muito de... Normalizei chamar de paciente. O cliente, né, são idosos. Majoritariamente eu cuido de idosos. E o último é um cliente que eu vou agora e eu vou pelo menos mais 4 vezes na casa dele. São em períodos, né? E eu fico fazendo isso em outros clientes. Então, é na minha região, no bairro onde eu tô morando, mas eu faço essa parte. E aí eu faço o último mais ou menos 9h15 da noite. Entre as 8h15 e as 9h15 que eu fico 1 hora com ele. Pra ajudar. Ele é mais autônomo, mas a gente ajuda, por exemplo, a fazer o café da manhã, como agora. Aí depois a gente faz um lanche. Eles têm horários diferentes e uma forma diferente de almoçar. Não é igual a nossa, tipo arroz, feijão, bife. Esse dozinho sim, até que ele come comida, ele gosta de preparar algumas coisinhas, mas bem básica. E aí 9h15 eu termino com ele, mas daí até pegar um ônibus, que aí eu já vou estar bem cansada. O que eu vou tentar registrar pra vocês hoje é o meu dia, obviamente não na casa dos pacientes, mas como que funciona, por exemplo, eu sair de um, ir para outro, porque muitas pessoas que são da área da saúde, quando chegam aqui sob a condição igual eu, de estudante, a gente não vai conseguir um emprego na nossa área. No meu caso, psicologia e neuropsicologia. Então, o trabalho de cuidador, ele é bem valorizado e é um dos empregos que a gente geralmente procura mais. Então aí vocês vão acompanhar. Tá um sol aqui agora. Eu gosto de sair cedo. Cedo assim, né? Eu entro às 8. Esse primeiro paciente é agora às 8. Eu saio às 7. Porque daí eu vou andando devagar. E como eu tô começando a fazer vlog, aí eu acho mais fácil também. Porque eu consigo ir andando, olhando. Opa, eu tenho que virar aqui. E eu comecei essa é a 2ª semana. E aí a gente tem muito essa visão, às vezes, do europeu, né? Organizado, com horários e tudo mais. Gente, eu passei um sufoco semana passada, porque era sábado e tava chovendo. Eu até pus essa blusa mais grossa, ó. Mas acho que hoje eu nem vou precisar usar. Tá abrindo o tempo. Porque Dublin é assim. A Irlanda em si, né? Tá um sol, daqui a pouco fecha um tempo, começa a chover do nada. Ou tá chovendo do nada e abre um sol. Mas eu acho que hoje a previsão para esse final de semana é mais quente mesmo. Aí eu vou virar aqui, porque também a gente vai treinando nossa memória. Memória de trabalho, todas as memórias. Então, para esse cliente, as casinhas são todas assim, tá vendo? Igual a gente vê em filme mesmo. As portinhas são coloridas, ó.
E é bem legal. Eu joguei no GPS, a empresa colocou, ele mora num apartamento, então na hora que eu joguei no GPS, a empresa colocou o nome da rua e o GPS, o número do apartamento na frente. E aí eu fiquei em silêncio porque tinha uma pessoa passando. Aí o número do apartamento, só que aí ele tava me jogando numa outra rua. Nada a ver. Aí eu levei mais de 1 hora pra chegar nesse cliente, ou seja, ele era às 8 da manhã. Vocês vão ver muito eu falar cliente ou paciente, porque paciente eu tô muito acostumada com o consultório. E aqui eles só chamam de cliente, né, obviamente. Mas espero que o microfone também esteja pegando. Aí eu levei 1 hora. Eu era pra entrar às 8 com esse paciente e entrei às 9. Só que ele é um senhor muito simpático, bem animado. Ele é bem mais independente e é mais pra auxiliá-lo, porque eu acho que ele já teve algumas quedas, teve problemas de saúde e ele usa aquele andador pra poder se locomover. Ele não anda sozinho completamente. Aí deu tudo certo, né? Eu queria chorar, na verdade, muito, porque eu falei, como é que a empresa me coloca assim? Eu já tinha conferido o endereço, realmente é mais perto de casa. Da minha casa até aqui são 19 minutos, por isso que eu saio cedo, vou andando devagar. E tem uma pracinha perto da casa dele, às vezes eu sento ali e fico aguardando até subir, porque daí o prédio dele fica uma quadra ali rapidinho, sabe? Então é bem mais fácil. Aí deixa eu explicar pra vocês. Eu tô na rua que é desse cliente, só que semana passada, no sábado, eles colocaram o número que eu falei, né? Ao invés de eles colocarem o número do prédio, eles colocaram o número do apartamento mais o nome da rua. E aqui é diferente, obviamente, das ruas do Brasil, que a gente tem nome as ruas, só que eles falam muito W1, W2, W3, Dublin 4, e às vezes tem ruas que tem nomes similares, mas uma é Street, a outra é Avenue, e eu vou demorar para aprender sobre isso. Mas eu tô na rua, só que é mais à frente o prédio. E aí a minha gerente, de final de semana, os números são de emergência, então a minha gerente, ela não me responde. E eu tinha esquecido. E mandava mensagem pra ela, e aqui também SMS, gente. Eles respondem tudo por SMS. Aí só uma hora que eu tava muito estressada que eu acabei chamando ela no WhatsApp. Só que ainda assim ela não respondeu, porque realmente eu acho que é um número de trabalho só dela. Obviamente ela ia separar. No Brasil eu fazia isso, eu tinha um telefone e um número só pro consultório e depois o meu particular. Entendo essa parte, mas era só ter explicado, você tá em tal lugar, só vai mais pra frente. Aí ela me mandou por um ponto de referência que tava me jogando num ginásio lá pra baixo. Eu falei, pera. Aí dei mais uma volta, por isso que eu demorei 1 hora pra atender esse paciente no horário correto. Era às 8, eu acabei atendendo às 9. E aí eu tive que pular um paciente e passar pro próximo, que era só às 10 da manhã, pra poder dar tempo. Aí ela, quem tava no dia, tem brasileiras trabalhando nessa empresa, então na hora do nervoso isso ajuda muito, até com relação aos pacientes que a gente tem que reportar algumas coisas, como por exemplo, tomou remédio errado. Depois eu explico essa parte. E ela tem um parque super bonitinho aqui, onde eu trabalho. Eles têm vários parques, assim, vários bairros aqui de Dublin. E aí tem apartamentos que são muito assim, ó, sabe? As casas. Aí tem apartamento que é comum, né? O prédio mesmo. Aí às vezes você não sabe se isso aqui é uma casa só ou são apartamentos, mas pelo que eu tô vendo nesse apartamento. Aí é um parque bem, bem gostosinho. Às vezes eu paro aqui, tipo agora, porque eu costumo chegar no cliente pontualmente.
E, gente, é Copa do Mundo. Ai, o cachorrinho ali, que bonitinho. Não sei se dá pra ver. É Copa do Mundo e eu tô assim, é Copa do Mundo? Ontem foi Dia dos Namorados do Brasil, é o Dia dos Namorados. E ontem eu tava achando, inclusive, que era quinta-feira e não sexta, porque eu ainda tô de férias da escola. Quando você vem como estudante de inglês intercâmbio, você tem os 6 meses de aula, são 8 meses, né? E esses 2 meses de férias. E aí você renova o curso. E como estudante de intercâmbio aqui na Irlanda, você pode renovar até 3 vezes, que dá a totalidade de 2 anos. Então, o emprego que eu tenho, por exemplo, é alguns empregos visados, não só por quem já é da saúde no Brasil, porque tem a possibilidade, sim, rara, mas tem, do visto de trabalho. O visto de estudante é o Stamp 2 e o visto de trabalho é o Stamp 4. Então tem esse facilitador. Mas a minha empresa e várias aqui que são de cuidadores, eles não estão fornecendo visto, pelo menos por agora, porque eles têm uma regra, obviamente, que precisa de mais europeus trabalhando na empresa para poder dar visto para estrangeiro. E agora eu vou atravessar a rua. É uma rua que eu nunca sei se é para lá ou para cá que os carros vêm. Acho que dá para atravessar. E eles são muito corretos com relação a... Olha eu, cara, meu amor. Eles são muito corretos com relação a trânsito. Então, se tá verde pra você, tá verde pra você. Só que se tá verde pra eles, você que espere, entendeu? E vai... Ó, eu já cheguei na frente do prédio, eu não vou mostrar. Mas no dia que eu me atrasei, por que não colocar? Porque a gente tem um aplicativo, né, da empresa. Então a gente consegue ver todos os clientes. E eu meio que bato um ponto, né, nos clientes. A hora que eu entro, a hora que eu saio. E assim eles conseguem calcular. Ver certinho os clientes que eu tô indo e todas as horas que eu fiz. Era só ter falado que tinha um pub na frente do prédio, o nome do pub, explicado que era um pub. Podia ter deixado na descrição, mas não tem. Ficou só o nome da rua e o Air Code, que é o CEP. Nesse caso desse endereço aqui não tem também. E aí eu fico assim, mas agora eu sei. Aí eu peguei e criei um grupo no meu WhatsApp só comigo, só pro trabalho, com relação aos clientes. E aí eu coloquei a localização daqui no dia que eu achei. E aí eu não me perco mais também, porque eu vou aprendendo o nome da rua e tudo mais. Oi, gente. Desculpa a minha cara de pijama, mas... Bom, eu expliquei que eu trabalho no final de semana, né? Sábado e domingo, o dia todo, até a noite. E tô de pijama ainda, porque eu coloquei roupa pra lavar. Agora dei uma organizada na cozinha e tô limpando o meu quarto. E acordei 10 horas hoje, mas porque eu chego tarde em casa e até eu tomar banho, lavar o cabelo, pra ter noção, eu lavei o cabelo e não sequei. Ficou um pouco úmido, eu não tenho esse hábito, mas eu tava muito cansada. E eu acordei no susto, 10 horas, porque minha chefe estava me ligando. Aí eu acordei, meu Deus, hoje é segunda, né? Não é domingo, não. Achando que eu ia ter que trabalhar. Mas era só pra explicar um acontecido sábado. E aí eu vou explicar pra vocês como que funciona. Porque que ela me ligou, por exemplo. Então, o que aconteceu sábado? É assim... Quando você trabalha de cuidadora, pelo menos aqui na Irlanda, eu não sei, mas eu acho que não tem o estilo de cuidadora que tem no Brasil. Por exemplo, eu sei que no Brasil tem curso, né, pra você ser cuidadora, pra trabalhar em casa de repouso, por exemplo, você precisa ter esse curso. Mas tem pessoas, a minha mãe, inclusive, tem uma colega que faz isso. Vou ser cuidadora, quem tiver precisando, eu tô aqui. Ou aquelas que vai ser acompanhante no hospital. Então, no Brasil tem. Aqui, eu acho que não tem essa coisa de você ser cuidadora sem ser por uma empresa. Pelo menos, todas as pessoas que eu vejo que trabalham com isso, existem muitas empresas aqui em Dublin
que são especializadas para esse trabalho, né, de cuidador. E o cuidador, ele não é só de idoso, é de pessoas que precisam, por exemplo, tetraplégicos, crianças, jovens que tenham alguma condição neurológica, que precisa de uma assistência a mais, né, que não tem uma total autonomia. Então, o cuidador é nesse geral. No meu caso, o cuidador, o que eu faço é mais com idosos mesmo. E sábado tem uma idosa que eu cuido, mas é mais um, deixa eu ver se ela tá bem, sabe? Porque apesar dela ter uma dificuldade ai, vai cair o celular aqui, peraí. Apesar dela ter uma dificuldade na mobilidade dela, ter quase 100 anos, ela ainda tem uma cabeça boa, ela busca sozinha ter o máximo de autonomia possível. E eu estava conhecendo ela, né? Então, desde semana passada, o final de semana passada, ela já estava um pouco estressada comigo. Porque a gente tem que checar os tablets, que é as cartelas que ficam os medicamentos. Acho que eu não tenho nenhum... Bom, vocês sabem. Medicamento nosso, a gente deixa nas cartelinhas, nos potinhos que vem o medicamento. No caso da empresa que eu trabalho, eles não deixam a caixa do medicamento, a gente não sabe nem o nome, eu não sei para que cada medicamento serve ali para você ter noção. E aí a empresa faz uns tablets, né, com Monday, Tuesday, os dias da semana e os períodos, por exemplo, é de manhã, é no horário do almoço, é na hora do chá e é na hora do jantar, por exemplo. Aí você clica que arrebenta a película e aí você pega a medicação e dá pro idoso. Não na boca, mas você dá, às vezes, num potinho que eles têm. Você coloca, você dá água, suco, depende do que o idoso gosta. Então, ela tava estressada porque eu perguntava que eu explicava pra ela que eu preciso checar o tablet medicine dela, né? Os medicamentos, a cartela de medicamentos. Ok. Aí, sábado agora que passou, que foi hoje é dia 15/6/2026, foi 13. 13. Sábado agora, dia 13, eu tenho 3 períodos com ela. 2 horas da tarde, depois eu volto 5 horas e depois eu volto às 7:30 da noite. O período das 2 horas e o período das 5 horas, que eu fico só meia horinha. Eu nem fiquei meia horinha, eu fiquei, acho que, se 1 minuto foi muito. Ela tava extremamente estressada. Ela não me queria ali. E aí eu tive que fazer o reportar, né? Tem que reportar, que é o quê? Eu explico no aplicativo, porque você tem a agenda de cada cliente. E aí eu explico lá no aplicativo, eu dou clock in e clock out, que é hora iniciada, hora terminada, né? E a hora que eu vou, antes de eu apertar para fazer o clock out, eu escrevo lá, porque tem um espaço para você escrever o quanto quiser. E aí eu expliquei que ela tava estressada, ela tava rude, que ela falou de uma maneira mais ríspida comigo. E aí eu tenho que ligar no office. De final de semana, a minha chefe não fica disponível. Então, tem um número de emergência na empresa onde eu trabalho, que a gente liga e consegue comunicar. Às vezes eu falo em português, às vezes tem que falar em inglês, porque tem brasileiras que trabalham nessa parte no setor e que ficam no final de semana de plantão para ajudar as cuidadoras que estão rodando, né, com os pacientes. E aí eu tive que reportar das 2 horas da tarde, aí eu voltei às 5 horas, ela tava agressiva de novo, não comigo, a querer tacar as coisas em mim, mas ela não queria que eu ficasse ali. Ela disse, eu não preciso da sua ajuda. Por quê? Ela é uma senhora que de sábado e domingo, pelo menos, vai uma cuidadora de manhã e depois eu volto só 2 horas da tarde. Então ela fica muitos períodos sozinha, porque ela não tem essa necessidade o tempo todo de ter alguém cuidando ali dela. Aí ela olhou pra mim o primeiro horário, olhou no relógio, são 2 horas, você vem aqui só 2 horas. E aí ela começou a falar e às vezes eu tentei explicar pra ela esperar 1 minutinho, mas não deu. Então a recomendação da empresa é que a gente saia de imediato. O idoso, a pessoa em si está agressiva, saia da residência, fecha a porta, porque é a gente que abre a porta e a gente tranca a porta.
Por quê? Aqui tem aquelas K-Box, são caixinhas que você guarda a chave dentro e tem senha e fica pro lado de fora da casa. É muito comum aqui. Quando eu cheguei na Irlanda e comecei a trabalhar como faxineira, cleaner, muitas casas eu também abria sozinha para limpar, porque a pessoa saía para trabalhar. Eu trabalhei como cleaner por uma empresa também, então deixava lá, eu tinha a senha da caixinha e a gente sempre tem que conferir. Então eu que entro sozinha e eu que saio e tranco a porta. Eu tive que sair imediatamente e fechar a porta, só checar, porque ela não tem condições de abrir a porta e não é para ela fazer isso. Ai, tá escorregando aqui toda hora. Então foi isso. Aí como a minha chefe, ela... Porque cada grupo de cares vai ter essa gerente para ajudar nas questões ali do trabalho com os pacientes. E tem as que ficam de plantão de sábado e domingo para essas emergências, o número. E às vezes eles chamam a gente no WhatsApp, porque daí também tem uma outra senhora que eu tô observando que ela tá com muito problema de medicação. Então ela tá tomando em horário errado, os tablets dela ela abre sozinha. Ela tem um tipo de cicatriz, acho que é cicatriz macular que fala, que é dentro do olho mesmo, na retina. Então ela é quase cega. E eu acho que isso também dificulta dela enxergar. Só que ela toma medicação de manhã e toma medicação à noite, que são diferentes. Tem remédios a mais, remédios a menos. E aí eu acabei não dando medicação para ela. Eu tive que reportar no aplicativo, também ligar pro escritório, para quem tá de plantão, para explicar a situação. E aí eu nessa outra idosa, eu acabei achando medicações no chão, medicações na gaveta perdidas, remédio que tava cortado. Ela cortou uma cartela de medicação no meio. Então tudo isso ficou... A minha chefe precisou saber, né? Me ligar, até acho que pra mostrar pra empresa, enfim. Não sei se é gravada essas conversas, e enfim. Mas é isso. Então, eu acordei com a minha chefe hoje me ligando. Eles não têm esse hábito. O que eles fazem? Eles mandam SMS. Sim, pelo menos aqui na Irlanda, Dublin, essa parte da Europa, mas eu acho que deve ser muito cultural pela Europa, eles se conversam por SMS. SMS, meu Deus do céu. Mas enfim, né? Até eu acostumar com isso, agora todo dia eu checo SMS e e-mail. Vem pra Europa, você vai aprender a checar SMS e e-mail. Vai aprender a conversar nesses dois módulos. O WhatsApp é algo muito, muito íntimo que eles têm aqui, pelo que eu entendo. Pelo que eu vejo das pessoas conversando, por exemplo, no ônibus, você vê sempre que é um familiar, que é um amigo, que é alguém ali que a pessoa tem intimidade que ela tá falando no WhatsApp. Pode ser coisa da minha cabeça, mas é uma observação que eu tive. Então é isso. Que mais? Aí agora eu vou limpar o quarto, não sei se eu mostro essa parte pra vocês. Eu falei que eu tô de pijama ainda, porque daí eu vou pôr tudo pra lavar depois. Ambulância. A minha rua é ambulância, polícia o tempo todo. Eu moro muito mais próximo do centro, a minha rua tem muitos comércios e aqui é tipo uma avenida, então eu acho que faz ligações com várias ruas e bairros, então passa muito carro e ônibus, enfim. Então se vocês escutarem no vídeo é por conta disso. O que mais? Acho que meu intuito de vir pro YouTube é relatar um pouco também essa questão de vida na Europa, porque antes de vir pra cá, eu acompanhei e acompanho muitas pessoas que moram fora, só que às vezes eu percebo que não tem muito uma realidade que é adequada para todo brasileiro, sabe? Não tô querendo ser preciosista aqui, mas no intuito de falar mais. E o YouTube eu consigo conversar mais. Eu sou uma pessoa que gosta de conversar, que gosta de falar, que gosta de explicar. Então, na outra plataforma, não tenho muito essa oportunidade. Tanto que eu ainda tenho muita dificuldade de crescer lá na outra plataforma por conta disso. Porque daí é vídeo de 3 minutos, aí tem vídeos meus que tem 7 minutos, que eu acabei até colocando aqui no YouTube.
Então, vir para o YouTube também é para começar a falar mais de psicologia, neurociência, comportamento. Por quê? Apesar de eu estar aqui na Irlanda como estudante de inglês, eu também ainda quero fazer meu doutorado, que é uma coisa que eu sempre quis desde a adolescência, até mesmo antes de saber que eu queria fazer psicologia. E vi essa oportunidade junto com meu marido de a gente fazer o intercâmbio para ter essa experiência, né, para trabalhar aqui, para ganhar em euro, que é muito bom, para viver primeiro isso. E eu já tentei fazer a primeira prova, tentei passar para entrar esse ano no mestrado. Tentei numa faculdade da Itália, apesar de eu estar aqui na Irlanda, porque era uma faculdade que eu sempre olhava, admirava, gosto da grade do mestrado que eles têm, do doutorado. Mas eu não passei porque eu tava nervosa. Atualmente eu tô no nível de inglês B1, as faculdades exigem nível B2 e as provas de proficiência em inglês, elas precisam dar esse nível para você, B2 ou mais, totalmente fluente. Só que eu nunca tinha feito uma prova dessa, porque no Brasil é muito caro. Aqui já é caro também, eu paguei 210 euros. Mas eu não tive que converter, né? Eu tava trabalhando, então foi euro. Só que no Brasil é muito caro, é mais de R$1.000 uma prova dessa. Tinha a questão do meu auto-julgamento, porque não é de hoje que eu quero fazer mestrado e doutorado. Eu já sou formada há quase 7 anos em psicologia. Juntei, assim que me formei em psicologia, a especialização de 1 ano e meio em neuropsicologia e neuropsicologia mesmo, só para psicólogos, aquela coisa de fazer testes, avaliação, tá? Por que eu falo isso? Porque tem muita neuropsicologia por aí que é aberta a todo profissional da saúde, mas você não pode se intitular neuropsicólogo ou neuropsicóloga, só o psicólogo, tá? Então é isso. Então, o intuito de vídeo, eu tô falando há 13 minutos aqui agora, parada, e vir pro YouTube é isso, é mostrar um pouco da minha vida, é mostrar um pouco dessa realidade fora do Brasil, porque eu e meu marido, a gente não veio, vamos fugir do Brasil, nossa, sim, não somos cegos, sabemos das dificuldades do Brasil, sabemos de tudo que estava ali, a gente tinha uma vida muito boa no Brasil, estabilidade com carreira, estabilidade financeira, nossa casa, nosso carro, e a gente largou tudo para vir para cá. Por quê? Era um sonho de anos. Eu tenho quase 9 anos de relacionamento com o meu marido, então assim, foi anos construindo isso, né? E eu sempre quis mestrado, doutorado, eu sempre quis fora do Brasil, sempre, desde a minha adolescência, tá? Aí fica no meio desses vídeos aí, eu vou explicando como é que é tudo isso. E aí vocês podem deixar nos comentários também. Agora eu vou arrumar o quarto, eu nem sei que horas são 3 horas e 16 minutos da tarde. Como eu trabalho no final de semana, acaba que a segunda-feira... Amber, ela tá comendo a cordinha de uma máscara aqui. Pode parar. Ai. Gatos, você não pode deixar nada disponível. E o que eu estava falando? Por eu trabalhar no final de semana e domingo eu acabo dormindo muito tarde, porque até eu chegar, até me arrumar, porque assim, os ônibus aqui, eles começam a ter um delay, então, porque é domingo, né? Então, as horas são mais espaçadas, tem ônibus que ao invés de 5 em 5 minutos, começa a passar de 10 em 10, depois 20 em 20, depois de meia em meia hora, então assim, e eu tenho que ficar indo na casa dos pacientes, e é bem cansativo esse processo. Aí o último paciente, ele tá marcado pra mim 9 da noite. Aí ontem eu consegui adiantar, porque aquela idosa lá que tava brigando comigo, eu não quis estressá-la muito, então no domingo ela estava mais calma em todos os atendimentos, mas eu acabei não ficando 30 minutos, eu fiquei bem menos que isso, reportei lá no aplicativo também, perguntei para ela se ela precisava da minha ajuda, o que ela gostaria, ela, I'm okay, que ela tava bem, que ela não precisava de nada. Ela trocou a pads dela, que é a fralda, né, de idoso, sozinha, eu só observei, não precisei ajudar, então eu consegui adiantar. E aí eu consegui chegar um pouco mais cedo em casa, mas aí você janta,
Aí você lava a louça, aí você vai tomar banho, aí você lava o cabelo. Aí eu tenho muito cabelo e aí eu sempre espero a toalha absorver mais. Oi, gente, boa tarde. Tô aqui de novo. Vou agora conversar mais um pouquinho com vocês e quero mostrar a casa, porque tem algumas diferenças das casas do Brasil e quem tem vontade de vir pra cá, às vezes tem essa curiosidade. E a queridinha dormindo, né, minha queridinha? Meu amorzinho. Fala oi pro pessoal, fala. Fala, eu não tenho nem noção que eu moro na Europa. Não tenho. Meu amorzinho. Fala, eu não nasci aqui não, viu, gente? Eu sou brasileiríssima. Aí, saindo aqui do quarto, eu estou acostumada a usar pantufas. E aqui é meu apartamento. Então, aqui tem a cozinha. Temos uma lareira. Ali tem sacolas que a gente usa do supermercado. Um sofá. Aqui é muito comum, né? Cozinha, dependendo da casa. Tem casas que são maiores. Aí a sala já é próxima, assim, sem essa barreira. Aí aqui é muito comum esse tipo de fogão. Todos são assim. Alguns têm como se fosse um fogão igual ao do Brasil, mas aqui em cima é o cooktop também. Não tem jeito. Aí é o forno. E aqui tudo que a gente faz, a gente precisa ligar, tá vendo? Aí liga ele aqui, aí você seleciona aqui a boca que você quer. Então tudo que a gente vai fazer, a gente tem que ligar. Então as torradeiras, as tomadas aqui, ó, elas estão ligadas. Mas se eu colocar aqui, ó, eu vou interromper, então não vai estar funcionando. Aí a kettle, que é onde a gente usa pra esquentar água. E uma coisa que eu acostumei muito, que é a máquina assim, tá vendo, ó? Dry é secar. Então tem uns dries que você pode só secar, igual tá agora. E aí tem as opções de lavagem. E essa máquina lava e seca. Por exemplo, no 2, você já tem uma lavagem e uma secagem. Eu tô gostando bastante de usar esse 2 por conta que ele lava bem, um período mais longo. E depois ele seca também muito bem. Ontem eu lavei toalhas, por exemplo, roupa de cama. Então é maravilhoso. Eu não sei ficar sem. Aí aqui eu já mostrei a realidade. Aqui tem um outro quarto. Esse aqui é o meu quarto. E aqui é do casal de amigos que moram com a gente. Por quê? Aí a gente vem pra cá. Muito bonitinho esses desenhos, né? Aqui de casa. Aí conseguimos este apartamento que tem 2 banheiros. Aí fica este aqui. Aqui é a porta de saída. E aqui é o banheiro. Aí o que eu quero mostrar pra vocês? Deixa eu voltar aqui. Uma coisa que você acende a luz pro lado de fora do banheiro, é isso mesmo. E o chuveiro também, ó. Tá vendo que agora ele está ligado, desligado. Aí a gente liga, fecha a porta. E o chuveiro também é diferente. Ele é elétrico, mas tá vendo que ele não é igual ao do Brasil, que a gente tem a eletricidade junto com a água. Ali é o filtro, né, pra gente tentar evitar tanto impacto do calcário que tem na água. E aí a gente escolhe a temperatura da água, aqui eu acho que é a quantidade, e a gente aperta o start ali, enquanto tá ligado lá fora, né? Então, isso é uma coisa diferente. Aí, geralmente, existe isso aqui, que é o boiler. Tá vendo esse negócio grandão? Aí vocês estão vendo que tem ali hot, cold, né, que é água fria, e aqui é o sistema da casa, tá? Só que a gente não colocou pra as torneiras saírem água quente. Ali, tá vendo que sempre tem 2 lados, e nesse aqui também tem 2 lados. Esse tá até separadinho, ó. Tem o H de hot e o C de cold. Água fria, água quente. A gente não quis ligar esse sistema por hora. Tem casas que você tem que pagar esse gás para conseguir esquentar, né? Então, são algumas curiosidades. Aí, aqui a saída nossa. Bem comum de filme, né? Essas portas assim.
Aí tem a luz pra gente acender do corredor. E aí lá embaixo, ó, tem um apartamento aqui, outro pra lá e eu acho que tem um outro mais profundo aqui, tá vendo? E lá na frente é a porta de saída. Aí também, o que tem de diferente? Eu acho que vou fazer um cafezinho daqui a pouco também. O que tem de diferente, né? Que a gente vai se acostumando. Aqui na Irlanda, a gente vive uma realidade, todos, tá? Principalmente imigrante, e tem até próprios irlandeses vivendo nessa condição, que é dividir casa com mais pessoas. Então, desde que eu cheguei, é a quarta mudança, esse apartamento aqui é a quarta mudança em 7 meses, e sempre morei com pessoas. A primeira mudança que eu fiz foi com um casal e foi bem difícil, porque eles têm uma diferença de vida, de estilo, de enxergar as coisas, de organização, que estava me pegando muito, muito mesmo, a ponto de a pessoa, né, em si da primeira casa, uma das pessoas desse casal, deixar, tipo, várias louças que a gente usava em comum suja, e aí às vezes a gente chegava depois da escola, de trabalho, já cansado, e tinha que higienizar, porque não ia dar tempo, pedir pra pessoa lavar, enfim. Aí a gente conseguiu um outro lugar. E outra, eu morei muito perto de uma região de praia, que é a Howth, né? E é linda aquela região, só que é uma região muito longe, que só tem um dos trens, né, que é o DART, e um ônibus que ele não passava até tarde da noite. Então limitou muito eu e o Nicolas, que é meu marido, a trabalhar mais horas, né? Fazer, por exemplo, trabalho noturno ou algo assim, porque aqui a gente sempre busca horas. Por que a gente busca horas? Porque você que vem com o visto Stamp 2, né, que é o visto de estudante, o estudante ele tem uma permissão legal de trabalhar 20 horas. A Irlanda, se eu não me engano, é um dos poucos países que tem essa permissão da gente. Então, daí a Irlanda ela é um desses países, não são todos os países que a gente pode fazer intercâmbio e trabalhar, tá? Então isso é uma vantagem muito boa. Aí a segunda casa que a gente morou, eu e meu marido, junto com a nossa gata, foi uma casa muito legal, num bairro muito bom, era uma pessoa só. E ela tava até grávida na época, teve o bebê agora, e a gente só saiu pela razão do aluguel ser muito caro. Não estávamos dando conta. E aí fomos para um outro bairro, numa casa onde tinham mais 6 pessoas, contando com a gente 8. Foi terrível, acho que a gente ficou 3 meses lá, não estávamos adaptando, era muita bagunça. Essa questão psicológica mesmo da desorganização estava me afetando. E aí a gente mudou para esse, com a diferença do quê? Também estamos morando com um casal de amigos, que a diferença é a gente conhece essas pessoas, e nós 4 alugamos esse apartamento, ou seja, eles não estavam aqui antes, né, como as outras que a gente morou. Por quê? Querendo ou não, as pessoas que já estão antes num local e a outra pessoa que vai ficar com outro quarto é que fica mudando, acaba tendo muitos hábitos dentro da casa, e é normal, você tá mais tempo ali. E aí, nós 4 mudando juntos, a casa, o apartamento inteiro é nosso, então a gente vai se adaptando juntos ali, isso é muito melhor, inclusive até para saúde mental. Então tem sido bem tranquilo, muito bom. A gente também veio para um bairro muito, muito bom. E a mudança é que tem ônibus 24 horas, então a gente pode trabalhar até mais tarde, fazer um extra para ganhar dinheiro, né? Então isso também foi um fator que pontuou. E aqui na Irlanda, como eu já falei, até irlandeses vivem sobre essa condição de ter, porque precisa se construir mais casas, e agora saiu um plano governamental que até 2030, não sei quantas mil casas vão ser construídas. Talvez isso melhore a situação de aluguel e melhore a situação, principalmente de casal, como eu e meu marido, de conseguir morar sozinho. E eu decidi que eu vou fazer um cafezinho. Eu olhei a hora. Se você não sabe o porquê que eu olho a hora e conto os meus cafés, tem um post lá no meu Instagram para vocês verem.
explicar mais o porquê, né, dessa questão da cafeína. Então, vamos lá fazer um cafezinho. Eu com a mão aqui, né, igual uma criança. Aí aqui também a gente faz separações, né, chocolatinho. Eu uso a moca. Quando eu cheguei aqui, gente, foi terrível pra mim minha mocazinha aqui. Porque eu tava tomando café solúvel. Opa, caiu. Deixa o meu café aqui. Eu tava tomando café solúvel. Então foi terrível isso pra mim. Eu tava pegando até nojo. Aí eu comecei a pegar... Porque nesse fogão aqui, ó, não é toda moca que tem acesso. Por quê? No outro apartamento que a gente morava, ela tem um sensor. Então ela reconhece o perímetro aqui da panela. Então, quando a panela tá na boca certa e ele sente aqui, aí ele acendia. E eu não conseguia usar a minha moca. Aí, nesse aqui, eu consigo usar. Então, é perfeito. E aí, eu faço o cafezinho. Deixa eu me concentrar aqui, né? Pra gravar e colocar café. Aí, eu coloco o café aqui. Bem singelo. Não pode apertar, porque a própria moca, a hora que eu termino de fechar ela já faz esse papel. Aí eu vou fechar, coloco aqui. Acho que não vai dar pra fazer com uma mão, peraí. Pronto. Aí a gente vai fazer aquele esquema. Então, ligamos aqui o fogão. Aí eu espero, tá? Gente, assim, tá manchado, mas porque tem que ficar polindo, tá limpo, tá? Isso não é sujeira. Mas é um vidro aqui, né? Então, você tem que ficar toda hora e não é toda hora que a gente vai ter esse tempo. Aí, eu aperto pra ligar aqui. Eu sempre uso essa boca aqui, então eu vou apertar este botão. Tá vendo que ele fica mais selecionado? Aí eu vou em mais. Geralmente, eu vou deixando... pra esquentar, tá vendo? Aí ela acende, eu deixo sempre a moca aberta e coloco ela aqui, fica perfeito. Eu deixo mais nesse espacinho aqui, no maior, pra ir esquentando. Aí a hora que eu começo a perceber que vai subir, eu diminuo um pouco, que daí ele vai fazer devagar. Ah, tem uma coisa legal. Esse é um micro-ondas, primeira vez que eu vejo, tá vendo? Ele não tem o prato, então ele não gira. A gente só coloca o prato nosso aqui mesmo e utiliza. E aí é a mesma coisa, né? Tomada aqui, ligou, aí você põe o tempo necessário, desligou, ok. Mas eu acho que eu não vou usar o micro-ondas. Eu vou pegar a minha xícara e eu acho que eu vou fazer uma torradinha com este pão. Ah, bem legal também dizer que as coisas costumam estragar rápido aqui. Também acho pelo fator de certos conservantes e não, né, que tem. A Europa tem algumas proibições de certos conservantes e outros químicos em alimentos. Sim, é açúcar, me julguem, eu vou sim tomar meu café com açúcar, porque a vida já é um pouco difícil, café vai ser com açúcar. A gente equilibra outras coisas na vida. Não, com relação à saúde. Então, por exemplo, o pão, ele tá agora no armário, mas porque eu comprei ele ontem. Logo, eu vou abrir ele, pelo menos até amanhã, eu tenho que colocar ele na geladeira, ali, porque senão ele embolora. Eu já tive que jogar um saco inteiro fora, coisa assim de uma semana só, ele tava fechadinho assim, bonitinho, mas eu tive que jogar fora, porque aqui estraga muito. Talvez por ser ilha, né, tem... o ar úmido, enfim, isso acelera. Aí eu vou fazer meu pão na torradeira. Aquelas torradeiras de filme mesmo que a gente vê, né? Ó, põe o pão aqui, abaixa, ela vai ligar e aí sobe a hora que estiver pronto. Aí, ó, pra quem nunca viu uma moca, aí eu já baixei aqui. Ela vai funcionar, eu fecho, porque geralmente tende a espirrar. Mas é isso. Aí eu coloquei o pãozinho ali. Ali são os nossos temperinhos. O sal, ele sempre vem assim. Diferente do Brasil, eu acho que ele não tem iodo, né? Não sei se vocês sabem, mas o nosso sal tem iodo até pela questão de evitar um problema na tireoide, muito comum. Meu café já está pronto aqui.
Ah, outra coisa. Aqui, ó, se vocês observarem, todas as casas aqui vão ter esses alarmes. No quarto, só no banheiro que não tem. O que é esses alarmes? Casas mais modernas, esse alarme tem um sistema... Aí aqui, tá vendo, ó? Quando a gente tá cozinhando e sobe, a gente usa esse exaustor aqui pra sugar a fumaça, porque senão isso aqui vai disparar toda hora e ele é extremamente sensível, tá? Então, fumantes jamais fumam dentro de casa aqui na Irlanda por conta disso. Minha torradinha ficou pronta. E aí, esse sistema aqui, ó, funciona assim. Peraí que eu vou pôr meu café aqui e a gente conversa. Bom, deixei vocês apoiados aqui, porque é mais fácil. Então, o sistema de alarme, ele é assim, casas mais antigas vão ter esse sistema e vai disparar, e aí você tem que apertar um botão lá e desligar. Mas casas mais modernas, eu acredito que essa daqui, como a gente alugou direto com a imobiliária, eu acredito que tenha. Vai ter um sistema dentro desse alarme que vai ligar lá na central dos bombeiros, vai informar, você tem acho que 15 minutos para desligar, aí vai uma mensagem para essa central, aí essa central vai tentar entrar em contato com o proprietário, essa central vai tentar entrar em contato com o proprietário, e aí, se não for notificado nada, né, a gente dizer, foi um acidente, tá tudo bem, eles enviam os bombeiros. E se os bombeiros vierem aqui e não for nenhuma emergência, a gente leva uma multa. Atualmente eu não pesquisei quanto que é essa multa, mas não deve ser algo assim de 20 dólares, 20 euros. Deve ser uma coisa aí mais significativa, porque você tá, né, manejando uma equipe de resgate, de bombeiros ali, para uma coisa que não tem utilidade. Então tem isso também. Aí acho que por hora é isso de vlog, porque já tem outros vídeos e vai dar aí pelo menos uns 45 minutos de vlog, assistam. Se você chegou aqui até o fim desse vlog, comenta o que vocês querem saber mais sobre a Irlanda, sobre Dublin, sobre trabalho, estudo, como é que é viver aqui, tá? Porque eu não quero fantasiar pra ninguém, né, essa vida na Europa, uau, porque, por exemplo, se vocês quiserem eu posso mostrar as lojas de luxo, né? Eu, por exemplo, nunca tinha chegado perto de uma Chanel na vida, senão agora, morando aqui, que tem a loja da Chanel, da Louis Vuitton, por exemplo, que eu já fui visitar, e outras lojas de marca, e também tem as lojas de departamento, que é bem legal. Tem uma loja, o nome é Pennes, vou tentar falar o mais rápido possível para não reconhecer como outra palavra, né, no YouTube. Mas ela é bem legal e eu acho que ela tem roupas um pouco parecidas com a Shein. Então, se você gosta de comprar roupas na Shein, essa loja é bem legal. Primark é o outro nome que é melhor eu usar aqui. Então, tem a Normal também, que é uma loja bem legal. Aí, se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre os comércios daqui, se você só vem viajar e quer saber onde comprar coisas, então eu posso mostrar. Deixa nos comentários, deixa a curtida que é bem importante. E novamente o vlog, o YouTube, ele não vai ficar só em vlogs, eu quero fazer conteúdos da minha área também. E essa rotina de estudos que eu tô estudando novamente para fazer prova, para passar e para fazer doutorado.